Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Para começar, quero desejar um 2026 maravilhoso para todo mundo, que seja um ano de muitas leituras e realizações incríveis. E, como primeiro vídeo do ano, eu vou terminar de falar sobre as minhas metas literárias. Então, hoje a gente vai conversar sobre os 12 quadrinhos para 2026. O que vocês acharam do meu óculos novo, hein? Eu gostei muito. Só não gosto agora é da minha franja, que ela tá fazendo assim, achando que é bigode. As coisas estão separadas aqui sem uma ordem definida, então eu vou só ir conversando a respeito. Se a câmera se mexer, é porque tá apoiada no sofá e meus cachorros estão em cima do sofá, né? Pulando. Vou começar então com O Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi. Esse é um quadrinho da Pipoca Nankin. E eu queria ler muito ele, isso desde que lançou e acabou ficando para 2026 e desse ano não passa. Esse é um quadrinho, um mangá, na verdade, né? Que vai falar a respeito da relação parental. Eu acho que ele deve ter uma proximidade muito grande com um bairro distante, onde o autor já supria um pouco dessa relação entre ele, o pai e a família. E aqui a gente vai acompanhar, então. Eu acho, na verdade, eu não tenho certeza se isso é biográfico ou não. Talvez tenha relances biográficos do Jiro Taniguchi aqui, mas eu não tenho certeza. Então vai falar muito dessa relação difícil paternal e eu tô muito ansiosa para ler. Primeiramente porque eu gosto muito dessas obras reflexivas do autor e essa relação de pais e filhos sempre mexe muito comigo. Próximo quadrinho, Cicatrizes, do David Small. Esse é publicado pela editora, a falecida editora Leia, e é um quadrinho que tá bem esgotado. Felizmente eu consegui comprar na Rica e espero que para quem conseguir pegue e que alguém relance, né? Aqui ele tem até a tradução do Cassius Medawar, que é o antigo editor da Conrad. Agora eu não sei aonde ele está atualmente, se é na Conrad ou não, enfim. E esse é um quadrinho que eu não sei nada sobre, nada, nada, nada. Aqui atrás não tem sinopse também. Eu acho que ele tem um viés autobiográfico, tá? Aqui diz que um dia David Small acordou de uma cirurgia supostamente simples e descobriu que ficara praticamente mudo. Uma de suas cordas vocais havia sido removida, seu pescoço dilacerado e remendado de qualquer jeito. O garoto de 14 anos não fora informado de que tinha câncer e de que provavelmente morreria. Então, acho que vai ser uma história bem forte a respeito dessa relação dele com a doença e da voz dele que parou de existir naquele momento e as cicatrizes que isso deixou. Tô muito, muito ansiosa para ler um quadrinho que realmente eu não sei nada, mas foi recomendação da Deia, a Deia Cat Lover, é um dos quadrinhos favoritos dela, então eu tive que pegar. Um quadrinho que, assim, tá até sujo de tanto tempo que ele tá guardado aqui e até hoje eu não li. A Grande Farsa, da editora Comic Zone. Esse é do Carlos Trilho, com Domingo Mandrafina. E esta é uma HQ que eu também não sei muito sobre, mas sei que vai compilar ali duas histórias. Uma delas, e a maior, é A Grande Farsa. E a gente vai acompanhar essa espécie de quadrinho no ar e um ambiente muito ali dos anos 20, 30. E aqui vai ter uma relação de espécie familiar também e política. Diz aqui que em uma república das bananas não tão imaginária assim, um ditador sanguinário mantém uma relação incestuosa com sua sobrinha, que finge ser uma virgem milagrosa para toda a população. Por causa de uma chantagem envolvendo fotos comprometedoras, a falsa santa pede ajuda a um ex-policial alcoólatra para evitar o desenlace de um enorme escândalo. Então vai ter essa atmosfera de investigação, segredos e descobertas. E esse é de muitas pessoas o quadrinho favorito da editora. Tá esgotado há muito tempo também. Espero que tragam de novo e espero que eu goste bastante então. Foi difícil para conseguir. Tem uns quadrinhos que eu tenho aqui em casa, principalmente Pipoca e Comic Zone, que tipo assim, eu fui no inferno procurar, tá? Eu
corri atrás de tudo que é jeito, comprei, e aí eu não li, né? Porque ânsia de ter, tédio de possuir. O próximo também é um grande drama familiar, e essa é uma das temáticas que mais me chamam a atenção e que mais me deixam imersas em uma leitura. Então eu selecionei Umbigo Sem Fundo. Esse aqui é do Dash Shawn e publicação da Quadrinhos na CIA, e é um calhamaço. Gente, meus cachorros... É um super calhamaço e a gente vai acompanhar aqui nesses tons. Provavelmente o mesmo tipo de tom em Nausicaa, no Vale do Vento, provavelmente. Essas disfunções familiares em meio à paz em um divórcio e como isso afeta o resto da família. Eu acho que o Umbigo Sem Fundo vai ser, tipo assim, favorito da vida. Espero muito que seja. Próxima leitura, na verdade, é uma trilogia que também tá aqui em casa há bastante tempo e eu quero, este ano, ler A Lanterna de Nyx, da Akanta Kahama, publicação da Pipoca Nanquim também. E este é um mangá, então, em 3 partes. A gente tem volume 1, volume 2, volume 3. São edições muito bonitas e grandes também, cada uma. E a gente vai acompanhar desenvolvimento dessa jovem ali, uma pré-adolescente, onde ela começa a trabalhar numa loja de penhores, um antiquário, onde o dono desse antiquário é um viajante, ele viajou muito ali para a Europa, países do Ocidente, e então ele sempre retoma ao Japão, levando quinquilharias e coisas que no Japão ainda não existiam, então tipo máquina de costura, etc. E aí a gente vai vendo a relação destes dois em meio à história, né? É um quadrinho que vai falar muito de história. Eu já li da Akanta Kahama O Último Voo das Borboletas e é um mangá que me emocionou bastante. Eu gosto muito dele, faz muitos anos que eu li. Então agora vai ser a vez de A Lanterna de Nyx. Pretendo ler os 3 volumes, tá? Mais um calhamaço e um mangá que também tá aqui há tempos e eu vou ler este ano. Estou muito, muito ansiosa, empolgada, porque também é um tipo de temática que eu gosto muito, mistura família e política, e eu tô falando de Ayako do Osamu Tezuka, um super quadrinho que vai tratar ali de forma muito visceral sobre uma família em época de pós-guerra. E aqui, pelo que eu sei, estava de ponta cabeça, perdão. Pelo que eu sei, a Ayako, ela começa então sendo uma criança e a família dela tem relações não tão legais. E aí eu sei que a Ayako presencia um assassinato, se eu não me engano, e com isso a família dela decide aprisionar ela em um porão para que ela não revele estes segredos ínfimos da família. E aí a gente vai acompanhar todo o crescimento dela envolto desse abuso e dessa prisão domiciliar. E eu acho que é um quadrinho muito, muito forte, um dos trabalhos provavelmente mais maduros do Tezuka. Inclusive, muito feliz que, sem eu saber, nesta lista nós temos 2 quadrinhos da editora Veneta, uma editora da qual eu vou ser parceira durante 2026, então assim, eu tô muito feliz com essa notícia. Próximo, O Abismo do Esquecimento, do Paco Roca, uma publicação da Devir, e esse é um quadrinho também que eu já queria ler há muito tempo, mas eu sei que vai tocar em temas fortes a respeito de pós-guerra também e sobre as pessoas que eram constantemente enterradas e marginalizadas em detrimento das guerras, né? E de como isso era transmitido. Então aqui o Paco Roca ele vai junto com o jornalista Rodrigo Terraça resgatar a história interligada de 3 pessoas: Leôncio Badia, um jovem republicano forçado a trabalhar como coveiro; José Ceuda, que foi fuzilado e enterrado em vala comum, a exemplo de dezenas de milhares de espanhóis brutalmente reprimidos pelo regime autoritário do general Franco; e Pepica Ceuda, filha de José, que tinha 8 anos quando seu pai foi morto e agora, com mais de 80, espera finalmente recuperar seus restos mortais para restaurar sua dignidade. Então é um quadrinho também bem forte a respeito dos assassinatos de civis em meio aos regimes totalitários e de todas essas tragédias que ocasionam
eu gosto muito de tudo que eu já li do Paco Roca e muita gente considera este o melhor. Da minha lista de livros para 2026, eu já li um até agora, tá? Eu iniciei o ano lendo Mesmo Rio. E quadrinhos eu ainda não li nenhum, tá? Porque, diferente dos livros, que eram coisas que eu queria muito ler, os quadrinhos eu também quero muito, mas eu dei preferência para coisas que estão esquecidas aqui em casa. E aí eu tô tipo assim, eu acho que vai ter que ser por sistema de sorteio, entendeu? Todo mês eu vou sortear ali, ou toda leitura eu vou sortear, e aí o que vier eu vou ler. Provavelmente vai ser desse jeito, tá? Roseira, Medalha Engenho, da Pipoca e Nanquim. Essa é uma publicação do Jefferson Costa. E eu tenho a edição, inclusive, de capa dura, pra vocês verem que faz tempo que tá aqui. E esse é um quadrinho também que eu comprei usado, se eu não me engano, já esgotado. E é tão bonito, é tão lindo. E aqui eu sei que o Jefferson vai contar uma história familiar também, ali de um sertão nordestino muito pobre e de toda a crueldade na vida dessas pessoas. E eu sei que ele é bem regionalista, então ele vai ter jeito de falar bem específico dessa região e dessa época, o que pode ser um pouquinho difícil. Eu acho que por isso, então, que até hoje eu acabei não pegando ele efetivamente para ler, mas em 2026 eu quero muito conhecer essa história e eu tenho certeza que vai ser muito marcante. O Céu na Cabeça, da editora Comic Zone. Esse aqui é do Altarriba, Garcia Sanches e Moral. E este é um quadrinho que vai falar sobre a realidade cruel de um menino preto e tudo que ele enfrentou tentando fugir desse ambiente marginalizado e de pobreza que ele vivia. O nome dele é Nivek. E ali a gente vai tratar sobre um lugar ali onde ele trabalha com moldes escravizados. E eu sei que ele vai precisar se envolver para fugir disso com elementos de máfia, de gangues e de crueldades que ele passa e que ele precisa enfrentar. Então é uma leitura muito forte. Um dos melhores quadrinhos que o Dani do Poptopia já leu e recomendou. Então eu tô muito empolgada para conhecer essa história também, além da arte, que também chama muito atenção. Ela tem toda uma narrativa visual diferente e muito, muito bonita. Então, é outra história que eu estou bem empolgada para conhecer. Mais um da Editora Veneta, inclusive no plástico. Vou abrir agora para a gente ver as imagens juntos. Aula de teatro do Nick Darnaso. Eu gosto muito do Nick, eu já li dele Sabrina, e eu estou muito empolgada para ler esse. Eu acho que eu vou gostar mais do que Sabrina, porque a gente vai acompanhar aqui uma espécie de seita. Então é um grupo de pessoas que entra em uma aula de teatro, só que elas começam a viver e projetar uma realidade que não é a existente na vida real. Então elas passam a viver nessa espécie de seita misturada com a irrealidade, todas as coisas que elas vão fazer em conjunto. Eu tô muito, muito curiosa para essa história. A edição tá muito bonita e os desenhos do Nick Darnaso, eles são sempre assim, né? Tudo bem sóbrio, bem estático e de uma forma bem característica, letrinha pequena, enfim, mas eu tô muito ansiosa para conhecer. Esse aqui, uma vez comentaram no meu TikTok que era lenda urbana, mas existe, tá? O relatório de Brodeck do Manu Larsenet, publicação da Pipoca e Nanquim também. E este é um quadrinho que eu também penei muito para conseguir e até hoje acabei não lendo, mas muito pela temática forte. Ele vai falar ali também de um ambiente de guerra, um pós-guerra eminente e sobre toda uma civilização muito pobre e necessitada. E pelo que eu sei, a gente vai acompanhar um forasteiro que chega e aí os milicianos acabam assassinando ele ou algo assim. E eu sei que com isso eles pedem para que um dos moradores execute um relatório. Então é o relatório do Brodeck, ele vai fazer este relatório. Esse é um quadrinho baseado num romance, tá? E aí a gente vai acompanhar, então, toda essa crueldade
e tudo que vem sendo disseminado dentro desse povoado. E eu tô muito empolgada para ler, mas ao mesmo tempo é um quadrinho que eu tenho muito medo, tá? Muito medo de ler, por conta da temática, por ser um tema muito sensível e fragilizado, e eu acho que é muito pesado. Mas é isso, vou ler o relatório de Brodeck. Chegamos ao último quadrinho, na verdade, este é uma pequena série que eu vou ler, que é Scalpo, do Jason Aaron com o R.M. Guerra. Este é um quadrinho que vai falar ali sobre povos originários estadunidenses e uma relação com o ambiente moderno. Eu não sei muitos detalhes sobre isso, tá? Eu lembro que na época que eu fiquei muito interessada, eu pesquisei, mas eu não quero falar tanta besteira, então eu vou deixar por aí. Eu sei que vai se tratar sobre povos originários e, pelo jeito, tem bastante ação. E é um quadrinho que eu tô curiosa para ler. E eu espero, então, concluir em 2026. Vou me esforçar muito, tá, gente? Então, aqui, ó, volume 1, volume 2, o volume 3, que, por sinal, a Panini, óbvio, que fez Pananice, e esse aqui é brilhoso, enquanto os outros são foscos, não faz sentido nenhum. Volume 4, e, por último, fechando, então, esta série, o volume 5, e tô bem ansiosa e empolgada para saber um pouquinho mais a respeito dessa história e depois poder trazer para vocês com propriedade. Então é isso, essas são as minhas promessas de 12 quadrinhos para 2026. Obviamente tem mais do que 12, porque a gente tem ali trilogias e séries, e eu espero que eu consiga realizar esses méritos não por metas, mas por mim mesma, né, para ser um objetivo concluído. E deixa aqui embaixo se tu vai fazer também algum tipo de meta, de leitura para conseguir tirar alguma coisa da estante. Eu quero saber também, assim vocês, quem sabe, me empolgam a ler algo a mais do que tá aqui. E aquilo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se gostou. E se for comprar qualquer coisa pela Amazon, o link tá sempre aqui embaixo, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença e não muda nada no valor da tua compra. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.